Então, pronto. Comecei a gravar. Se der problema, vocês me falam de novo. E vou começar a apresentar. Só que aí olha o chat que não dá pra gente te chamar, não. Tá, beleza. Pronto. Chego. Vamos ver se vai dar certo agora. E aí, chegou? Agora foi. Agora foi. Eu tô ouvindo você. Vocês estão me Não, ainda ouvindo? não deu certo. Se você tá conseguindo ouvir, Então, beleza. Beleza. Olha aí o que eu já tinha feito já, ó. Eu tinha até feito desenhozinho. Bom que eu aproveito aqui. Então, bora. Vamos lá ler de novo agora a prova de vocês. Que doido, cara. Eu nunca tinha visto isso acontecer, não. Então, olha. Questão 1, galera. Considere uma partícula imersa em um campo elétrico com a carga de menos 5 milicoulombs. Então, você já sabe que aí ela é negativa. E uma massa de 2 vezes 10 a menos 4 quilos. Ela se move do ponto A, em que o potencial é de 200 volts, para o ponto B, em que o potencial é de 800 volts. Potencial elétrico, né? Tá errado aí. É de 800 volts. Despreze efeitos gravitacionais. A partícula possui velocidade de 5 metros por segundo no ponto A. E a pergunta é, qual é a velocidade no ponto B? Ela se move mais rapidamente no ponto B ou no ponto A? Explique. Essa história de explicar, galera, é porque eu quero que vocês tenham também o feeling da física que está por trás da historinha aí. Porque não adianta só você chegar e fazer a conta e ter o resultado, né? Sem a física por trás de tudo isso, fica muito leviano você fazer contas, né? É interessante você descobrir o que está acontecendo e tal. Enfim, então, lá no problema, você tem um campo elétrico. Esse campo elétrico, galera, ele pode ser de qualquer formato, tá? Eu fiz aqui um campo elétrico uniforme. Opa, acabou a tinta. Pronto. Eu fiz aqui um campo elétrico uniforme, porque é mais fácil de desenhar, pô. Mas poderia ser um campo elétrico de qualquer formato, porque a pergunta do cara é sobre a velocidade. A velocidade a gente pode apenas usar a energia, né? Não precisa ficar pensando em força e tal. Ou seja, você não precisa de vetores para fazer essa conta aí. Muito bem. Então, ele fala que você vai sair de um ponto A, olha só, onde o potencial é de 200 e vai para um ponto B onde o potencial é maior. O potencial é maior. Vocês lembram, galera, que o campo elétrico, ele aponta sempre para o menor potencial. Então, se ele está indo para um potencial maior, essa carga está indo contra o campo. E aí a força elétrica é para a esquerda porque está indo contra o campo. Aí você fala, professor, mas isso é óbvio, não é? Então, mais ou menos. Calma aí, deixa eu botar aqui 2 linhas. Vou botar uma linha aqui em cima desse ponto onde a sua carga vai iniciar. Aqui. E vou colocar um ponto B ali na frente. Ô, Senhor. Tá bom, né? Beleza. Então, nós temos aí, galera, um ponto A, eu vou chamar de ponto A o ponto de partida, né? Onde ela começa aqui, ó, vou chamar isso aqui de ponto A. E vamos supor que ela vai para um ponto B. Esse ponto B, galera, pode estar em qualquer lugar em cima dessa linha, tá? Qualquer lugar, não tem problema. Eu só quero que ele esteja num ponto nessa outra linha aqui. Vou botar aqui só para facilitar a sua vida, mas poderia colocar em qualquer lugar. O fato é, a velocidade no ponto A eu conheço e eu quero saber a velocidade no ponto B. Tudo bem? E eu sei que a força, ela atua para lá. E eu só sei, galera, que essa velocidade vai aumentar por um único motivo. Porque a força também é apontada para a esquerda. E aí, isso quer dizer que essa força vai realizar um trabalho, e ao realizar um trabalho, eu sei que a força elétrica, ela
ela aumenta a energia cinética, tudo bem? Então é isso que vocês têm que tomar cuidado. A variação, vamos botar assim, ó, o trabalho realizado entre os pontos A e B tem que ser igual à variação da energia cinética. Beleza? Tem que ser igual à variação da energia cinética. Se você ganha energia cinética, esse trabalho é positivo. Se você perde energia cinética, esse trabalho é negativo. Esse trabalho, galera, esse trabalho é o trabalho da força elétrica. Ou seja, é o trabalho do campo elétrico. Não é um trabalho de um agente externo. Então, não é alguém que está chegando lá empurrando essa carguinha do ponto A até o ponto B. Não. Existe uma carga no ponto A e ela corre para o ponto B sem ninguém fazer nada. Ou seja, não tem um agente externo em cima da carga. Tem apenas quem? O campo elétrico. É o sistema elétrico lá colocado da maneira que você tem. Tudo bem? E quando você ganha energia cinética ou você perde energia cinética, você está ganhando potencial ou perdendo potencial, né? De maneira que você sabe que quando você ganha cinética, você perde potencial e vice-versa. O que isso quer dizer? Que a variação da energia cinética corresponde à perda de energia potencial. Sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim, cara. Aí você pode perguntar, professor, então a força elétrica sempre faz um trabalho positivo na carga? Mais ou menos. Por quê? Se você, olha só a situação, depende da condição inicial, tá? Depende da condição inicial. Nesse caso aqui, ele já disse pra gente que a partícula está indo do ponto A para o ponto B. E o ponto B está para trás, está na direção da força. Então eu já sei que a força elétrica vai aumentar a velocidade. Por quê? Porque a força vai produzir uma aceleração. Eu já sei que isso vai acontecer. Agora, vamos supor que inicialmente, cara, você pega uma carga, pode ser negativa, tá? Uma carga negativa e arremesse ela com uma velocidade inicial para a direita. Se isso for uma condição inicial, percebam que essa carga elétrica ela será freada. Por quê? Porque a força elétrica é para a esquerda, que a carga é negativa. Então, nesse caso aí, como o campo elétrico vai frear a carga, galera, a variação da energia cinética é negativa. Então, o trabalho é negativo. Tudo bem? Então, a força elétrica sempre faz um trabalho positivo? Não. Depende da condição inicial. Beleza? Depende da condição inicial. Nesse ponto aí, nessa situação aí, o que o cara fez? O cara falou, ó, a minha carga elétrica está indo de A para B. Pronto, eu já sei para onde ela está indo. E ela está indo do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Como ela é negativa, então ela está realmente correndo para o ponto onde ela aumenta a energia cinética. Essa discussão é muito importante, tá? Vocês terem isso mais ou menos claro na cabeça de vocês, porque isso faz diferença. Então, vamos lá. O que é a variação da energia cinética? Galera, toda vez que falar em variação, é o final menos o inicial. Eu estou chamando de final o B e inicial o A. Então, vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Isso tudo tem que ser igual a menos a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Beleza? Tranquilo com a conexão até aí? Só dá um joinha aí para mim. Tranquilo. Obrigado. Valeu. Então tá. Então, o que é energia cinética, galera? Energia cinética vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Menos a massa vezes a velocidade no ponto A ao quadrado também sobre 2. Igual. Quando esse sinal de menos ir para dentro do parênteses, vai trocar o sinal do B e do A. Né? E a gente sabe que a energia potencial, vou botar até aqui, ó, a energia potencial é o produto da carga vezes o potencial naquele ponto, né?
Então, vai ficar carga vezes o potencial no ponto A, inverti o sinal, tá? Menos carga vezes o potencial no ponto B. É isso que está dizendo essa equação. O que a pergunta quer? A pergunta quer saber qual é a velocidade no ponto B. Então, eu vou isolar essa energia cinética aqui, ó, mvb ao quadrado sobre 2. Vai ser, então, igual a mva ao quadrado sobre 2, mais Q vezes VA, vou botar em evidência assim, ó, Q, que multiplica VA menos VB. E vocês sabem que o VA menos o VB é o que nós vamos chamar de diferença de potencial, certo, galera? Cuidado, hein, velho? Existe uma coisa chamada diferença de potencial, existe uma coisa chamada variação de potencial. Beleza? A variação é com delta. Sempre que tiver variação, é o final menos o inicial. A diferença não. A diferença é o primeiro menos o segundo. Ponto. Então, quem é o VAB? É o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Quem é o delta V? É o contrário. É o potencial final menos o potencial inicial. Beleza? Bom, eu gosto de fazer as coisas mais ou menos assim. Eu gosto de isolar, né? Aí tanto faz, tá, galera? Isso aí vai do perfil de cada um. Mas eu gosto de isolar a variável que eu estou querendo calcular. Então, se eu isolar o VB, eu vou ter que passar o 2 multiplicando e o M dividindo, não é isso? Quando a gente multiplicar, então, esse primeiro pedaço, vai cortar o 2 com 2 e o M com M, vai sobrar só V ao quadrado. Mais. Agora, no outro não, né? No outro vai aparecer um 2 multiplicando aqui, vezes o Q. Deixa eu arrumar essa letra. Aqui vai aparecer um VAB, que é a diferença de potencial, né? VA menos VB, e dividido pelo M, que eu passei o M dividindo. Pronto, agora é só substituir o que o problema me deu. Vou levar aqui para cima. Vamos lá. Aqui é o A, né? Beleza. Então, ficamos assim, galera. Velocidade no ponto B ao quadrado vai ser igual ao 5, né, ao quadrado. Não era isso que era a velocidade? Acho que era isso mesmo. 5 ao quadrado, então vai dar 25 mais... Aí vamos lá, vai ficar 2 vezes a carga, que vale menos 5 vezes 10 a menos 3, está em 1000, né? Vezes a diferença de potencial, galera, do A e B é 200 menos 800. Isso vai dar menos 600. E aí vocês já estão vendo que o trabalho ele é positivo mesmo, né? Esse menos com menos vai gerar o mais, por isso que vai aumentar a velocidade, não diminuir a velocidade. Dividido, então, por... era 2, né? 2 vezes 10 a menos 4. Então, VB ao quadrado é igual a 25 mais 2 com 2 morreu, menos com menos é mais, 6 vezes 5 é 30, então vai dar 3.000. Não é isso? Só que vai dar com 10 A terceira. a terceira, aí vai dar um 3. Só que tem um 10 a menos 4 embaixo. Então vai aumentar aí 4 zeros. Então vai aparecer aqui um 30.000. Todos de acordo? Então a velocidade B vai ser igual a raiz quadrada de 30.000
e 25. E isso vai dar quanto? Deixa eu ver aqui na calculadora. 103. 103, né? Ponto 27. 7. Pronto. Essa é a velocidade alcançada lá no ponto B. E aí o que eu queria que vocês explicassem é aquele discurso que eu fiz no inicial, né, cara? Por que a velocidade é maior? Porque o sistema, ele ganha energia cinética, já que a força é na direção do movimento. Porque se a força fosse contra o movimento, não ia dar isso, ia dar uma velocidade mais baixa, né? Você ia ter um trabalho negativo realizado pela força. Tudo bem, galera? Cuidado. Por isso que eu fiz várias perguntas nessa prova sobre o trabalho. Tipo, qual é a diferença entre um trabalho realizado pelo sistema e um trabalho realizado pelo agente externo? Isso faz diferença na sua vida, porque o agente externo, ele faz um trabalho contra o sistema. Né? Porque o sistema quer uma coisa, o agente externo quer fazer outra. A não ser que ele ajude, né, o sistema a fazer isso. Então, por exemplo, poderia ter um agente externo ajudando a força elétrica? Poderia. Aí o trabalho do agente externo seria a favor do trabalho da força elétrica. Então, depende muito do conceito, tá? Depende muito do que você está fazendo para poder descobrir se é positivo ou negativo. Mas tudo isso, galera, vem da interpretação. Isso é importante. Tudo bem, todo mundo acertou essa questão, né? Questão 2. A figura ilustra 3 partículas carregadas e situadas no vácuo. 2 delas possuem cargas elétricas iguais a Qzão e a terceira elétrica Qzinha. E a terceira carga elétrica Qzinha. Elas são mantidas fixas nos vértices de um triângulo equilátero, cujos lados têm comprimento D. Em um determinado instante, a partícula de carga Qzinho é então deslocada para o agente externo, lentamente até o ponto médio do segmento de reta que liga as outras 2 cargas, mantendo-se fixa nesse ponto, como ilustra a figura 2. Mostra que o trabalho realizado pelo agente externo para efetuar o deslocamento da posição inicial até a final é dado por tanto. Galera, aí é claro que fica meio que óbvio que quem está fazendo isso tem que ser um agente externo. Por quê? Porque se todas as cargas são positivas, se eu pego a carga Qzinho e solto ela desse triângulo aí, ela não vai cair, cara. Ela não vai em direção ao ponto médio dos Qzão. Ela vai embora, porque ela está sendo repelida pelos Qzão. Né? Para ela ir para essa posição, um agente externo tem que pegar, puxar ela e levar ela até aquele ponto intermediário lá. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou copiar essa figura. E jogar para lá. Uai, cadê meu... Ah, não fiz, né? Calma aí, galera. Trazer mais para cá um bocadinho. Para colocar o número da questão. Questão 2. Questão 2. Muito bem. Então, aquilo que eu estava falando. Para essa carga sair daquele ponto lá em cima e vir para baixo, alguém tem que realizar um trabalho. E esse alguém é um agente fora, né, do sistema. Lembrando, vamos dar nome aos pontos? Para não ficar chamando de A e B o tempo todo, vamos dar nome de 1, 2? Olha aí, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 1 e vou chamar aqui de ponto 2. Final inicial. Como é que você calcula o trabalho realizado pelo agente externo do ponto 1 ao ponto 2? Ora, a força elétrica está empurrando para fora. A força elétrica faria o sistema aumentar a energia cinética, né? A partícula Qzinho, aumentar a energia cinética.
Então, o trabalho da força elétrica seria menos ΔU. Então, como você está empurrando a carga contra o campo elétrico, você está fazendo um trabalho dado por mais ΔU. Que é o oposto, né? Opa. É só você pensar assim, galera, o que, que o agente externo está fazendo? Ele está aumentando ou ele está diminuindo a energia do sistema? Cara, provavelmente ele está aumentando, porque ele está colocando a carga mais próxima, né, das outras, então a energia total do sistema está aumentando. E essa energia total é um ganho de energia potencial. Então a energia potencial é positiva, né, a variação dela. Então, entre 1 e 2, isso vai ser, então, a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Tudo bem? E isso é a carga que você está levando vezes o potencial na situação 2, menos o potencial na situação 1. Certo, galera? Então, vamos calcular o potencial em cada caso. Primeiro, vamos lá no potencial 1. Eu sei que o potencial 1 ele é causado pelas duas cargas. Então, pensa, o potencial causado pela carga, vamos chamar aqui então de carga A, carga B. Então, vai ser o potencial da carga A mais o potencial da carga B. Então, vamos lá, vai ficar V1 é igual a 1 sobre 4π ε0 vezes a carga que produziu o potencial. Aí quem produz o potencial é o Qzão, hein, galera? Aqui o Qzinho não entra. Dividido pela distância que ele chamou de D. Mas a mesma coisa para o outro. 1 sobre 4π ε0. Mesma carga do outro lado, dividido pela mesma distância, já que é um triângulo equilátero. E aí V1 vai dar 2 vezes esse troço. Só que 2 vezes esse troço eu posso cancelar com 2 lá embaixo, né? Então vai ficar... Não, vamos botar assim, ó. 2 vezes sem cancelar. 2 vezes Qzão. Opa. Sobre 4π ε0 D. Pronto, esse é o V1. Agora vamos para o V2. Puxa, Satana. Quem vai ser o nosso V2? É a mesma coisa. Só que aí na figura 2, mas vai ser o potencial da carga A mais o potencial da carga B. Aqui é a carga A, aqui é a carga B. Só que agora a distância é a metade do que era antes. Então vai ficar V2 é igual a Qzão dividido por 4π ε0 D sobre 2. Então a gente sobe o 2. Mais, mesma coisa, né? Qzão 4π ε0 D sobre 2, já subiu 2. Bom, aí soma tudo, vai dar 4 vezes Qzão sobre 4π ε0D. Se quiser simplificar, simplifica, mas não tem necessidade, porque a gente vai fazer uma conta com isso ainda, né? Tá, então quem seria a diferença de potencial entre os pontos 1 e 2? Aí ficou moleza, né? Quem seria, então, a diferença de potencial entre os pontos 1 e 2? Nada mais é do que o potencial no ponto 1 menos o potencial no ponto 2. Bom, então, diferença de potencial é diferente de variação de potencial. Então, potencial no ponto 1, a gente fez ali embaixo, ó.
2Q 4π epsilon 0D. Então fica 2Q 4π epsilon 0D. Menos potencial lá no ponto 2, 4Q sobre 4π epsilon 0D. Pronto, como os denominadores são os mesmos, por isso que eu não simplifiquei, tá? Que aí a gente não precisa tirar MMC. Só subtrair 2 menos 4, isso dá 2. Então, 2, Qzão, menos, né? 4 e epsilon 0D. Tá, só que o que ele quer? Ele quer o trabalho externo, né? Vamos voltar lá para a nossa pergunta. Eu vou vir aqui para cima agora para finalizar. Então, o trabalho de levar carga 1 para carga 2, feito pelo agente externo, nada mais é do que Q, galera, vezes a diferença de potencial entre 2 e 1, que é o que está escrito aqui, né? Ó. É o que está escrito aqui. V2 menos V1. Tem um Qzinho sobrando aí, faltando aí. Tá? Só que, qual é a relação entre a diferença de potencial de um lado e do outro quando você troca os valores? É só um sinalzinho de menos na frente. Então, isso aqui vai dar menos Q vezes V12. É a mesma coisa, né? Subtração tem isso. Quando você inverte a ordem, você troca o sinal. Então tá, então o trabalho de 1 para 2, feito pelo agente externo, vai ser igual a menos Qzinho vezes aquilo ali, ó. Menos 2 Qzão sobre 4π epsilon 0D. Olha que beleza. Pronto. Então, menos com menos dá mais. Isso aqui é... Pronto, agora eu posso simplificar, né? Cheguei no resultado final. Isso aqui é Qzão, Qzinho sobre 2 vezes π epsilon 0D. Então, vocês estão vendo aí, galera, que o tanto que é importante você saber essa história do sinal, cara, de mais ou menos, porque você ter um trabalho positivo, existe uma implicação física para isso. Se tem um trabalho negativo, existe outra interpretação física para isso. E tem que dominar isso porque isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É claro que aqui a gente está falando de um conceito abstrato, né? Que você está empurrando uma carga para outro lugar, mas se você faz uma parada prática, cara, isso é igual um amigo meu que ele formou em engenharia elétrica. Ele me contou uma história uma vez que foi assim, o cara, ele errou um sinal no meio da prova, e aí o professor desconsiderou tudo, né? Tudo. Desconsiderou a questão inteira. E aí ele falou que ele pegou a prova, levou lá na mesa do professor, e ele falou assim, pô, professor, você vai me desconsiderar? Eu fiz tudo certo, eu só errei um sinal. E aí, como ele era uma prova de instalação elétrica, né, cara? O professor ele virou e falou assim, você acabou de deixar um hospital sem luz. Você acabou de matar 500 pessoas que estavam internadas. Pensa na desgraça que é, velho. Você fazer um professor muito doido, assim. E assim, o cara não tá tão errado, né, velho? Porque pra quem vai fazer uma parada prática, um sinalzinho de meio você faz errado, você erra tudo, né? E aí, Rara, por favor, a gente não tá brincando com nada de energia aqui, não.
Então, assim, não é nada prático, não precisa zerar a gente se a gente tiver errado no sinal, não. É, né? O sinal aqui é só uma questão de interpretação física do problema. Mas isso quer dizer se você domina ou não, né? A física que está por trás disso, ou a atenção também, né? Porque esse negócio de atenção também é complicado. Mas só para vocês terem uma noção, assim, do que é um erro de sinal, cara. Um erro de sinal não é tão leviano, não é tão simples assim, né? Mas relaxem, vocês não vão perder a questão toda, não. Só um pouquinho. Como é que... Errou o sinal, Matheus? Tu já matou ninguém, não, é isso? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, questão 3. Tu na engenharia elétrica, pô. O máximo que você vai fazer é deixar algum aluno puto. No máximo. A não ser que você vá trabalhar com física aplicada, né? Aí você pode explodir alguma coisa. Mas... Bom, 3. Uma barra fina de plástico possui uma carga elétrica Qzão distribuída uniformemente ao longo de seu comprimento 2A, localizada no eixo Y, conforme a figura, e aí eu pedi para vocês considerarem V igual a zero lá no infinito, o que é a tradição, né? Bom, eu queria que vocês mostrassem que o potencial no ponto P é dado por isso. Vai ter que usar essa tabela aí, essa integral tabelada, que a Isabela provou. Eu vou chamar essa integral aqui de Teorema da Isabela. Tá bonito, né? Então deixa eu copiar esse troço aqui. Deixa eu... Então tá. O que eu quero? Eu quero, na letra A, calcular o potencial resultante dessa fina barra de plástico lá no ponto P. Então, eu vou chamar isso aqui de letra A. Eu sei, galera, que um potencial ínfimo é produzido por uma carga ínfima, dq. Então, a gente escolhe lá como de praxe um dq, lá na barra, não é isso? Dividido por 4πε0, porque esse é o potencial que ela produz, dividido pelo R, que é a distância. Pronto. E quem seria o potencial? Né? Seria a soma de todos os dqs em cima desse dy aí, porque vai ser cada dq ocupa uma posição diferente, né? Então, eu vou fazer integral... Oh, meu Deus. Deixa eu botar assim, V... E a gente já coloca V, porque a gente já sabe que lá no infinito é zero, tá? Então, fica V vai ser igual a 1 sobre 4π ε0 integral de dq sobre o R. Bom, e quem é o dq? A gente já fez isso 10 milhões de vezes. O dq corresponde à densidade, né, de cargas dy. Já que minha carga está no eixo y, então a gente está distribuindo ela em cima do eixo y. Então, e o R está aqui já, né? Ó, o R, eu já dei até a faca e o queijo para vocês. Então, fica V é igual a 1 sobre 4π ε0 ao lambda sai, deixa eu já botar o lambda aqui, porque ele é constante. Eu pensei em colocar um lambda variável aí, só que aí depois eu desisti. Para alegria da nação. Eu vou integrar de menos A até A. Eu vou integrar o dy dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Muito bem, então vamos lá. V é igual lambda
sobre 4π epsilon zero. E essa integral aí é aquela integral tabelada lá. Vamos roubar de novo? Ela vai ser o logaritmo de x mais essa raiz aí dos Pitágoras. O meu x aqui é o meu y, então vai ficar raiz, ou ln de y mais, cadê? X ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso integrado de menos a até a. Muito bom. Professor, se a densidade variasse, seria uma integral dupla? Não, porque a densidade ela vai variar em relação ao y. Então, você teria que escrever que esse lambda seria, por exemplo, uma constante c vezes y, por exemplo, ou y ao quadrado. Depende de como que a densidade está distribuída lá, né? Aí você ia ter uma função para integrar, provavelmente mais trabalhosa, porque apareceu um y, dy e um y embaixo. Aí você teria que integrar de outras maneiras. Mas o resultado só ia mudar isso, ia mudar a integral. Tá? Não ia dar dupla, não, porque você estava integrando na mesma variável. Aí não faz diferença, não. Então, pronto. Então, V é igual a lambda dividido por 4 pi epsilon zero, vezes, aí eu vou abrir aqui umas chaves. Ln de quem? Galera, quando eu trocar o limite superior, ele vai no lugar do y ainda, eu estou integrando o y, o x fica quietinho. Então, o y eu troco por a. Opa. Mais, então, a raiz quadrada de x ao quadrado mais ao quadrado. Agora, menos o limite inferior. Vou trazer aqui para baixo, porque senão não vai caber. Vai ficar muito espremidinho. Então, isso menos ln de menos a mais a raiz quadrada de x ao quadrado. Aí o menos ao quadrado não faz diferença, né? Então, vai ficar assim. Fecha chaves. Beleza. Aí você usa a propriedade do log. O log de uma coisa menos o log de outra é o log da divisão dessas duas coisas. Então, fica 4π epsilon zero ln de isso tudo. A mais raiz de x ao quadrado mais ao quadrado dividido por menos a mais raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Pronto. Só que aí ele pede para você deixar em função do quezão, né? Aí lembra, galera, que o lambda, ele vai ser a carga dividido pelo comprimento. Só que esse comprimento aí é de menos a até a. Então, é 2a. Certo? Então, V é igual Qzão ao 2 junto com o 4 vira um 8 e epsilon zero ln dessa desgraça aí. A mais raiz de x ao quadrado mais ao quadrado
dividido por menos A mais x ao quadrado. Pronto. Bateu, não bateu? Sem muito estresse, sem muita complicação. Bateu. Professor, tá faltando 2A embaixo do Qzão. Tá faltando A, né? Na verdade. Obrigado. Porque o 2 já entrou no 4 lá e ficou um 8. Obrigado. Muito bem. Então, letra B. Vamos ler primeiro aqui a letra B. Mostre que a intensidade do campo elétrico no ponto P é dado por isso aí. Galera, aí aqui eu quero que vocês pensem o seguinte. Quais são as formas que vocês conhecem para calcular o campo elétrico? Diz aí para mim. Quantas formas possíveis vocês conhecem de calcular o campo elétrico? 2. Só 2? Gauss. Isso. Lei de Gauss é uma, beleza. Outra. Derivar a potência em relação ao x, y, z. Ótimo. Você pegar a Não, derivada do potencial, hein? Cuidado. Potência é outra coisa. Derivada do Isso, potencial desculpa. em relação à posição, beleza. Tem mais uma. Qual seria outra forma de calcular o campo elétrico? Foi o que vocês aprenderam lá no começo do curso, na verdade. Aquela da integral. Você pega o dqzinho, vê qual é o dE lá no ponto P e sai integrando, né? Só que dá mais trabalho, porque você tem que fazer como é que fala? O vetor. Então, vocês têm 3 formas de calcular o campo elétrico. 3 formas. Dá para usar as 3 formas aqui? Essa é uma pergunta boa de ser feita, cara. Dá para usar as 3 formas aqui? Vamos pensar. Lei de Gauss. A lei de Gauss é aquela que sai mais rapidinho, né? Lei de Gauss. Dá para usar a lei de Gauss? Aí você fala, bom, a lei de Gauss a gente usou para calcular campo elétrico de um fio. Só que o problema é a simetria. Porque o campo elétrico produzido por um troço desse aqui, você não consegue, por exemplo, estabelecer... Vamos lá. Deixa eu pegar lá do nosso desenho, né? Você não consegue, por exemplo, estabelecer uma superfície gaussiana aqui que consiga, galera, pegar um campo elétrico uniforme. Né? Se você pegar uma superfície gaussiana aí, o campo elétrico não vai ser uniforme. Por quê? Porque essa barra é pequena. Ela vai de menos A até A. Quando você aplica a lei de Gauss, você precisa de uma distribuição bem grandona, que a gente chama de infinita, né? E aí pega nas proximidades ali do campo elétrico. Porque o campo elétrico ele vai ser sempre... Você garante que o campo elétrico ele é sempre perpendicular à superfície aqui, né? E aí ele consegue sair da integral de maneira tranquila, lá da lei de Gauss. Aqui não é o caso. Aqui não é o caso. Por quê? Porque o campo elétrico ele não é tão bonitinho assim, porque essa barra não é grande. Beleza? Se você for pensar no campo elétrico, como a barra é positiva, você pode pensar no campo elétrico assim, né? Ó, ela sai daqui e acaba se curvando assim, ó. Claro que quando a barra for muito grande, esse campo elétrico ele é aproximadamente constante ali na superfície. Mas como ela é pequena, você tem irregularidades, você tem o que a gente chama de efeito de borda. Tá bom? As pontas aqui da sua barra produzem campos tortos. E isso faz com que você tenha dificuldades em aplicar a lei de Gauss. Então, a lei de Gauss aqui não é uma opção. Tá bom? Então, professor, mas a lei de Gauss não é prática? É. Mas se você conseguir uma simetria boa para o seu campo elétrico, uma superfície gaussiana que caiba aquela simetria do seu campo elétrico, aí ela é bonitinha, porque o campo elétrico sai da integral com o dA lá, né? Bom, aqui não vai ser o caso. Aqui nós temos, então, 2 saídas. Primeira saída, faz aqui o DE, né? Igual a gente fez lá no...
lá no começo do ano, no começo do curso, ver quem é o DE, tem que fazer o cosseno, né? Tem que fazer a decomposição, enfim, você vai ver que no eixo Y vai zerar. Quem fez assim, não tem problema. Eu só pedi para você calcular o campo elétrico. A forma que você vai calcular o campo elétrico, cara, aí é contigo. O problema está posto. Como você vai... O que você vai fazer para tirar a pedra do meio do seu caminho? Aí é um problema seu. Você pode usar uma dinamite, você pode usar uma pá, você pode usar uma alavanca, você pode bater na pedra com a mão. O que você vai fazer é problema seu. Agora, tem que tirar a pedra do caminho. Beleza? Então você escolhe o que você se sentir mais confortável. Eu vou fazer aqui do jeito que vocês não viram ainda, porque do outro jeito vocês já conheciam, né? Lá do começo do curso, que é da integral do campo elétrico. Aqui eu vou usar exatamente a historinha de campo elétrico é igual a menos a derivada dv dx. Beleza? Vai dar o mesmo resultado. E tem que dar o mesmo resultado, tá? Só que aqui, galera, para facilitar a minha vida, nós vamos escrever o campo elétrico, ou o potencial, abrindo o logaritmo, tá? Porque senão, bicho, vai dar uma contaiada desgraçada. Então vai ficar assim, ó, menos a derivada de coisas constantes, né, vão sair fora, então vai ficar Qzão, né, sobre 8 π ε0a, tudo isso aqui é constante. E aí eu vou derivar, em relação a x, o logaritmo. Só que o logaritmo, eu vou abrir ele. Ao invés de escrever a divisão, eu vou escrever assim, ó. Fica mais fácil. ln de a mais raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado menos ln de menos a mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais ao quadrado. Pronto, derivar isso aqui é mais fácil do que derivar com a divisão, porque quando tem a divisão vai dar uma arenga boa. Então vamos lá, campo elétrico é igual. Professor, Diga, velho. por que você vai derivar em relação a x e não em relação a a? Porque lá é uma constante. Porque eu quero saber o campo Mas elétrico. não vai variar em relação à barra, que tem o comprimento 2a? Aí não seria uma variável, não? O a? Não, sabe por quê, velho? Porque eu já sei qual é o potencial produzido pela barra no ponto P. Deixa eu voltar lá pro desenho. Olha só, eu sei o potencial produzido aqui no ponto P. O potencial é dado para essa equação grandona aqui. Lá já tá inserido no problema, sacou? Então eu tenho um Sim. potencial. Agora, vamos supor que pouco importa quem produziu esse potencial. Pouco importa. Você já sabe o valor do potencial no ponto P. É dado por essa função grandona aí. E agora você quer saber quanto que vale o campo elétrico, né? Inclusive na direção X, que eu não coloquei. Aí você vê que o potencial depende do X. O A é uma constante, que é o tamanho da barra. Então, para você calcular o campo elétrico nesse ponto P na direção X, aí você tem que pegar o seu potencial de derivar ele em relação à variável que você quer. Até porque o campo vai ser só na direção x, né? Exatamente, o campo vai ser só na direção X. Pode crer, entendi. Valeu. Beleza? Nada. Então foi até bom você ter falado, porque aí eu esqueci de botar o X aqui, ó. É claro que não vai ter no eixo Y. A gente já sabe que por simetria no eixo Y vai dar 0. Então, 8 π ε0a. Bom, quem é a derivada de um logaritmo? Vocês lembram? A derivada de um logaritmo, galera, você vai ter que inverter o que está no logaritmo. Beleza? Então já vamos inverter aqui. Ó. Eu vou continuar com as chaves abertas para a gente poder entender o que está acontecendo.
Então, eu vou inverter o logaritmo, o logaritmando, né? 1 dividido por a mais raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Beleza. Essa derivada, se tudo aquilo ali fosse um x, seria 1 sobre x. Só que agora tem que derivar a parte de dentro, então tem que aplicar a regra da cadeia. Para derivar a parte de dentro, aí vocês têm que tomar um certo cuidado, né? Porque eu tenho ali o a, que é constante, então a derivada do a vai embora, some, né? É zero. E eu tenho que derivar a raiz. Derivar a raiz, galera, eu tenho que descer um meio, porque a raiz é um expoente elevado a meio, né? Então eu desço o meio, multiplico x ainda ao quadrado mais a ao quadrado, e aí eu tenho que subtrair o expoente da raiz, né? Era meio, quando eu tirar menos 1 da derivada, vai ficar menos meio. Tudo bem? Caiu meio, subtrair o expoente com 1. Aí vai dar meio menos 1 dá menos meio. Só que ainda tem que derivar a parte de dentro da raiz. A derivada do a ao quadrado some, eu vou pegar a derivada apenas do x ao quadrado. E a derivada do x ao quadrado é 2x. Pronto, consegui derivar o primeiro logaritmo. Agora vamos derivar o segundo logaritmo. Eu tenho espaço para cá? Acho que tem, né? Então, menos 1 dividido. Aí agora vai ficar menos a mais a raiz de x2 a 2 vezes, aí mesma coisa, meio de x quadrado mais ao quadrado elevado a menos meio vezes 2x. Pronto. Beleza? Trabalho, mas tem que organizar a vida. Na hora que você organiza a vida, as coisas ficam mais simples. Ficam bem mais simples. Bom, galera, e aí? O que vai rolar? Ó, já posso simplificar 2 com 2, tá bom? Então, 2 aqui com 2 ali. Vamos reescrever esse negócio para enxergar o que está acontecendo? Só para poder organizar a nossa vida. Ó. Campo elétrico, então, é igual a menos Qzão sobre 8π ε0a vezes. Então, eu vou reescrever o que está aí dentro dessa chaves. Bom, o x vai aparecer, então, aqui em cima. Cortei 2 com 2, não é isso? Lembrando que, galera, esse termo aí elevado a meio, aqui vai ficar uma fração maiorzona, né? Eu tinha aqui a mais raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Só que agora isso aqui está multiplicando um x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a meio. Desci, o que era menos meio virou meio. Tá bom? E o x ficou aqui em cima. Ó. O x ficou aqui em cima. Menos, do lado de lá vai dar a mesma coisa, né? Praticamente a mesma coisa. Qual vai ser a diferença? A diferença é só que eu tenho menos a ali embaixo. O resto é tudo igual. Então vai ficar x. Vou fazer uma fração aqui, grandona. Opa. Menos a mais raiz x2 a 2 que multiplica x2 a 2 elevado a meio, que é a raiz também, né? Pronto, isso aqui. Tá, e aí você olha, cara, quando você subtrai coisas de termos diferentes, o que você tem que fazer? Você tem que tirar no MC. Como é que você tira NMC de coisas que têm letras? Né? Você não tem um número específico ali, você tem letras. Nesse caso, galera, você multiplica as duas funções, né? Então, o NMC
Olha lá, hein? Agora tem que tomar cuidado. O MMC dessas duas coisas, eu vou multiplicar essas duas coisas. Ou eu vejo que tem que ser comum entre eles. Eu já sei que o x ao quadrado mais a ao quadrado, elevado a meio, é comum, né? Vocês estão vendo aí. Então, eu vou deixar o x ao quadrado mais ao quadrado elevado a meio. É comum entre os termos. Então, deixa ele quietinho. Vou multiplicar, galera, os outros dois. Só que vocês estão vendo que isso aí é uma coisa do tipo A mais B que multiplica A menos B? Concordam comigo? A mais B que multiplica A menos B. Sim, né? O que é A mais B que multiplica A menos B? Deixa eu fazer... Tem um e-mail aqui. Vou fazer aqui em cima. A mais B que multiplica A menos B, isso nada mais é do que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Pronto. Então, vamos lá. O quadrado do primeiro, eu vou tomar o primeiro como sendo a raiz, tá? Então, se eu tomar a raiz ao quadrado, fica simplesmente x ao quadrado mais a ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. E o segundo é o a. Pronto. É isso. Aí vai cancelar o a, né? Enfim. Bom, só que eu tenho que fazer a divisão, né? Eu poderia ter feito isso antes, mas para economizar a gente faz assim para ficar mais curto o negócio. Então tá, o MMC, galera, quando eu dividir um número pelo outro, o x quadrado mais a quadrado elevado a meio corta, e ele vai sobrar o outro termo, né? Multiplicando o x. Então, do lado de cá, vai ficar o termo com menos a mais a raiz de x ao quadrado mais ao quadrado vezes x menos o x vezes agora o do outro lado. Vai ficar a mais raiz de... raiz não, né? Raiz mesmo. X, oh meu Deus. X ao quadrado mais ao quadrado. Pronto, esse carinha aqui, ó, vai embora com esse carinha aqui. Quem mais vocês conseguem ver que vai embora aí nessa história? Vocês estão vendo que vai ter um x que multiplica uma raiz e do outro lado um x que multiplica a mesma raiz, só que com sinal de menos? Então, esses dois aqui, ó, Sim. vão embora. Vai sobrar menos a vezes x, menos x vezes a. Então, vai dar menos 2xa. Ok? Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Campo elétrico vai ser igual a menos Qzão sobre 8... Opa! Esqueci do A, né? Oito e Y0A, que multiplica, então, vai aparecer aqui, ó, um menos 2xa sobre, quem ficou? Ficou um x ao quadrado mais ao quadrado elevado a meio, vezes um x ao quadrado. Né? Porque o A morreu com outro A. E aí eu acho que agora a gente chega no final, não precisa nem trocar de slide não. Então, campo elétrico vai dar... olha aí que beleza. Menos com menos vai dar mais. 2 com 8 vai cancelar, vai dar um 4. Um x daqui com x de lá vai embora.
um lado aqui com o lado de lá vai embora, e aí a gente chega na expressão, que é Qzão sobre 4π epsilon zero, né? Aí vai ficar 1x ainda, porque era ao quadrado, vezes a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Provavelmente esse caminho aqui era mais extenso que o outro, né? Até porque o outro vocês já fizeram. Até porque o outro vocês já fizeram. Então ficava mais fácil. Vocês fizeram pelo outro, foi? Professor, tipo, um detalhe. Você fez ali por derivada parcial. Eu tava reparando que se a gente fosse fazer por derivada parcial por eixo y, que dá zero, ia dar zero do mesmo jeito, porque não tem y na função. Exatamente, mas isso pode não ser. Cuidado que isso pode ser uma pegadinha, tá? Porque você escreveu todo o seu. Não, aqui tudo bem, aqui você está correto. Que o seu potencial não depende do x. Mas dependendo do problema que você montar, você vai ter um potencial que você, quando construiu o potencial, você já construiu para substituir o valor do y, né, nas integrais. E aí, automaticamente, você vai ter um potencial que já depende do x. Mas isso não quer dizer que a derivada em relação a y seja zero, ou seja, não quer dizer que o EY é zero. Porque você teria que construir uma forma geral do seu potencial para abarcar tanto as variáveis x quanto as variáveis y. Tá? Então, cuidado que isso pode ser uma armadilha, dependendo do problema que você estiver trabalhando. Inclusive, tem uma questão, tem um exercício do livro de vocês que tem isso. Ele pede para vocês calcularem o potencial no ponto, aí você calcula, aí ele pede para você calcular a componente X do campo elétrico, uma coisa assim. Aí depois ele pergunta, por que não podemos calcular a componente Y usando o resultado da letra A, o resultado acima? Aí é por isso, é porque você tem lá um potencial em que você montou o problema usando o X, ou usando o Y, tá bom? Aqui vai dar por causa da simetria, mas isso não é uma verdade absoluta. Bem, foi o Antoine que perguntou? De boa, foi eu mesmo. Foi, né? Eu ouvi eu reconheci pela voz. Então, beleza. Tranquilo, né? Essa parte, essa foi a ideia? Então vamos para a questão 4. Questão 4, galera. É uma questão também não tão... Essa aqui é rapidinho, a gente resolve ela. Ó. Em uma certa região do espaço, aí sim, tá vendo, Antoine? Que aqui o seu potencial depende de x e depende de y. A gente não sabe como que foi montado esse negócio. Mas ele já está colocando assim, ó, o potencial depende de x, y e z. Ele já está falando isso, ó, o potencial depende de x, y e z. Se não aparece o z, é porque realmente não tem dependência das variáveis z. Mas ele já deixou claro que o potencial depende de x, y e z. É diferente do outro lá em cima, onde você constrói um potencial a partir de uma simetria lá do problema, em que você você forçou o seu problema a sumir com y. Por quê? Porque você integrou e aí tirou o y. Aí você teria que fazer uma forma mais geral para você ter o x e o y abarcados no seu problema lá. Isso não é tão simples. Tá? Então aqui ele já disse, olha, o potencial é isso, depende de x, y, z e é dado por essa expressão aí. Letra A, determine as componentes x, y e z do seu campo elétrico. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui a equação. O potencial era 2xy, né? 2xy menos 4x quadrado menos 5y. Oh, meu Deus. Sem quadrado, né?
Isso, C quadrado. Então tá. Campo elétrico, então, galera, o campo elétrico, você sabendo o potencial, desde que você já conheça o potencial, o campo elétrico, eu vou botar assim, ó, em vetor, o vetor campo elétrico, ele corresponde às derivadas de cada uma das variáveis. Então, isso quer dizer que nós temos um gradiente do potencial V. Ok? O que isso quer dizer? Quem fez separado por componente não tem problema, tá? Eu estou fazendo aqui que a gente tem uma noção geral do que tá rolando. Então, isso aqui vai ser um gradiente, e o gradiente, galera, ele é d dx na direção I mais um d dy na direção J mais um d dz na direção K. Por isso que cada componente vai ter a derivada parcial em relação àquela componente. Vezes, então, agora sim, o meu potencial, que é 2xy menos 4x2 menos 5y. Maravilha. Então tá, quando a derivada em relação a x bater, na primeira parte lá, ó, eu vou até colocar aqui um parênteses para a gente separar. Galera, vai pegar... Cuidado com o sinal de menos, hein? Menos com menos ali do 4 vai dar um mais. Então já vamos começar por ele. Quando derivar o x ao quadrado, cai o 2. Então vai virar um 8x positivo, hein? 8x positivo. Aí por conta do menos lá atrás, vai ter um menos aqui. E quando derivar o pedaço ali da frente, vai dar menos 2y. Pronto, não tem mais lugar que depende de x. Fecha aqui. Isso aqui é componente i. Tranquilo, né? Mas, agora vamos pegar a componente y. Derivada em relação a y, de novo, vai bater lá no 5, né? Com menos do da frente vai dar um mais 5. Menos 2x. Isso é componente J. E a componente Z, a componente K, ela não tem dependência do seu potencial em relação ao Z, então acabou. Nosso campo elétrico ele é exatamente isso aí. Então, quem são as componentes? Que é a pergunta, né? A componente é x, vai ser 8x menos 2y. Essa é a componente x. Deixa eu fechar depois o conjunto completo. Não. Assim. A componente y é 5 menos 2x. E a componente z é 0. Molezinha, né? Beleza. Letra B. O que ele pergunta na letra B? Em quais pontos o campo elétrico é nulo? Bom, eu já sei que para todo Z o campo elétrico é nulo, né? Então, um desses pontos é esse, para qualquer Z. Agora eu preciso saber o x e o y. Então, na letra B, ele quer que o campo elétrico seja nulo. Se eu forçar o campo na direção x ser nulo, eu vou encontrar a seguinte situação. 8x mais 2y, menos 2y, né? É igual a 0. Isso quer dizer, então, que pontos em que, vou fazer assim, ó, o y for igual a 4x, isso já resolve o meu problema, né? Isso já resolve o meu problema. Então, vou fechar isso aqui. Sempre que o y for quádruplo de x, o meu campo elétrico se anula. Só a propriedade do campo.
O outro é o EY ser zero. Se o EY for zero, quer dizer então que 5 menos x é igual a zero. Então x é igual a 5. É 2x, professor. Obrigado. Pronto, então x é igual a 5 sobre 2. Metros, né? Pronto. E como eu sei o valor do y, a gente sabe agora substituir, né? Porque o 4 vezes 5 meios vai me dar um número específico. Então, meu y vai ser igual a 4 por 2 dá 2, 2 vezes 5, 10. Então, 10 metros. Pronto. Pronto. Então, quando x for 5 meios, y for 10, e para qualquer z, nós temos o campo elétrico zero. Vou até botar aqui, ó. Uma das respostas é essa, tá, galera? Para todo z. Então, para todo z. Pronto, fechou. Letra C. Cadê? Tá aqui. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto 3, 2 e 5? Então, letra C. Ele quer o campo elétrico no ponto 3, 2 e 5, né? Então, olha só. 3, 2 e 5. Então, deixa eu só repetir aqui o campo elétrico. O campo elétrico ele era 8x, né? (8x menos 2y) na direção I, mais 5 menos 2x na direção J. Então tá, o que você tem que fazer é substituir os pontos, né? O Z não faz diferença mesmo. Então você vai ter aqui o campo elétrico sendo dado por 8, vou fazer com calma, né? 8 vezes 3, oh, caramba. Menos 2 vezes 2, na direção I, mais 5 menos 2 vezes 3. Pronto. Então, o vetor campo elétrico, ele vai ser dado por 20i, né? Mais, menos, né? Menos j. Esse é o vetor campo elétrico. Aí ele quer, galera, a intensidade, né, do vetor campo elétrico. Então, ele quer o módulo. O módulo, vocês lembram que vai ser a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Então, vai ficar 20 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 401, que é aproximadamente 20, né? 20 newtons por coulomb. Pronto, é isso. Tranquilo? Inferno de conta, Marco Antônio? Isso aqui é da outra lá, né? Do logaritmo, lá, derivando logarítmico. Mas vocês estão vendo que funciona, né? Funciona. O importante é isso, cara. O importante é funcionar. O resto é resto. O resto é conta. Conta a gente faz.
É só rodar a maquininha. Acabando. Letra D. Determina o trabalho de um agente externo ao levar uma carga de 5 microcoulombs do ponto A até o ponto B. Então tá, do ponto A até o ponto B, a gente sabe calcular isso, né? Então vou chamar aqui de D. O trabalho, galera, do agente externo, a gente não sabe bem se o que está acontecendo aí, né? Se a carga está indo de um potencial alto para um potencial baixo. Vamos calcular? A gente precisa saber isso, né? Se você está indo de um potencial maior para um potencial menor, enfim. Então, letra D. Você vai sair de um ponto A de coordenadas -2, 5 e 6, e você vai ir para um outro ponto de coordenadas, como é que é? 3, 4 e 5. Três, 4 e 5. Beleza, então bora calcular o potencial em cada ponto desse aí. Potencial no ponto A. Galera, lembra que vocês têm que usar a equação do potencial, hein? Era 2, né, xy, então fica 2 vezes -2, vezes o y, que é 5. Era menos 2x ao quadrado. Então, era menos 4x ao quadrado. Então, fica menos 4 vezes -2 elevado ao quadrado, 2, menos 5y. Então, 5 vezes 5. Isso vai dar menos 20, 16, 4 vezes 4 dá 16, menos 25, isso vai dar menos 61. Beleza, agora bora para o ponto B. Vai ficar 2 vezes xy, então 2 vezes 3 vezes 4, menos 4 vezes o x ao quadrado, então fica 4 vezes 3 ao quadrado, menos 5y, né? 5y é 5 vezes 4. Então, potencial no ponto B vai dar 24 menos 36 menos 20, menos 32. Então tá, a gente está saindo então de um potencial menor para um potencial maior. Percebam, galera, que nesse caso aí, se a minha carga é positiva, né, como é que eu coloquei lá, o trabalho, vamos calcular assim, ó. Que seria o trabalho da força elétrica, tá? Primeiro. O trabalho para você sair do ponto A e ir para um ponto B, isso vai ser a carga que você está levando, vezes a diferença de potencial entre A e B. Então, o trabalho da força elétrica vai ser... Era 5, né? Era 5, deixa eu ver. Isso, 5 microcoulombs. Então, 5 vezes 10 a menos 6, vezes o VAB. E o VAB é a diferença de potencial VA menos VB. Então, é menos 61, menos 32. Então, isso aqui vai dar trabalho de A para B. Vai ficar 5 vezes 10 a menos 6,
vezes menos 29, não é isso? Então, menos 29. Multiplicando isso vai dar menos 145. Já vou botar assim, ó, microjoules. Pronto. Aí a gente tira esse menos 6. O que significa isso, hein, galera? Vocês conseguem interpretar o que significa o trabalho da força elétrica ser negativo? Significa dizer que o campo elétrico está freando essa partícula. Certo? Ou o campo elétrico está freando, ou alguém está empurrando essa partícula do ponto A até o ponto B. Porque, naturalmente, essa partícula não vai do ponto A até o ponto B. Se você soltar a partícula no ponto A, ela não volta para o B. Beleza? Por quê? Porque o potencial em A é menor que o potencial em B. E como a carga é positiva, ela vai correr para o menor potencial. Mas ela já está no menor potencial, que é o menos 61. Então ela não corre para um potencial mais alto, a não ser que você force ela a ir para lá, ou você jogue ela para lá. Aí ela tem uma velocidade inicial, e aí ela vai sendo freada pelo campo elétrico até chegar no ponto B. Então ela está perdendo energia cinética, provavelmente. De qualquer maneira, essa é a interpretação. E quem seria, então, o trabalho da força, a força externa? A força externa tem que fazer, então, o papel da força, digamos assim, da força que faz o sentido contrário, né? Vai ter que ser mais 145 milijoules. Para conseguir fazer isso acontecer. Beleza? 11h56. Bora para a questão 5 rapidinho. Aí eu já estou ficando com fome. Questão número 5. Vamos lá. Pelo que eu vi vocês falando aí, eu vi que essas 5 foi que a maioria deixou em branco. O que vocês estão falando aí? Errei a unidade de medida, matei. Matei foi minha dignidade nessa prova. Se eu achava que eu tô errado. Ô, Matheus, sério, cara? Mas você desenvolveu o raciocínio, né? Pelo menos as de provar, as de mostrar, você chegou nas equações que eram para chegar, né? Pronto, legal. Você não vai morrer por causa disso, não. Show de bola. Bora para 5. Um capacitor de placas paralelas separadas por uma distância D, carregado com uma carga Qzão, cadê? E de área A, possui inicialmente um vácuo no seu interior. Então, primeiro, vamos determinar a capacitância C0 desse sistema aí. Muito bom. Vou escrever assim, ele quer C0. Tá. Como é que a gente determina, então, a capacitância, tá, galera? A capacitância, vocês têm que lembrar que, primeiro, você tem que saber o campo elétrico, tem que saber a diferença de potencial, e aí usar a equação geral da capacitância, né? Então, se você usar a lei de Gauss, aí, você vai encontrar que o campo elétrico, essa letra A. Quer dizer, a letra A já está dada aqui em cima, né? Uma confusão. Então, assim, ó, letra A, a pergunta é C0. Beleza. Então, a lei de Gauss, ela vai dizer que o campo elétrico, aí como as placas são, né, simétricas, bonitinho, o campo elétrico vai ser a carga dividido por
ε0. Beleza? E ele chamou isso aqui de Qzão, vou chamar de Qzão também para não dar confusão. Beleza. Então, nosso campo elétrico vai ser Q sobre A epsilon. Deixa quietinho aqui. Se você quiser, pode trocar pelo sigma, né? Mas deixa quietinho aqui. Bom, segundo passo. Você tem que calcular a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial é, como é um campo elétrico uniforme, E vezes D é igual a diferença VAB. Muito bem. Ou chama só de V, né? Para você não ficar botando coisas aí. E esse aqui é o E0. Então, esse aqui é o E0. Então tá, quem eu quero? Eu quero o potencial. Então o potencial V, ele vai ser dado por Qzão vezes D dividido por ε0 A. Eu estou construindo assim, galera, para a gente chegar no fim, que o fim é quem é a capacitância C0, para você poder seguir esses passos depois. Isso é a carga dividido pela diferença de potencial. E agora ficamos com C0 é igual a carga dividido por Qzão, Dzão, vou subir o ε0 A. Então, no fim das contas, era a equação que vocês já sabiam. ε0 A sobre B. Pronto. Então, a letra A foi. Aí a letra D é onde nós vamos colocar o dielétrico. O dielétrico com constante elétrica K, espessura B, é introduzido na região entre as placas conforme a figura. Aí vocês estão vendo que o campo elétrico, galera, ele não ocupa toda a região, né? Ele não ocupa toda a região. Então, o que vai acontecer aí dentro? Deixa eu copiar um pouco essa figura aqui. Uhum. Tá. Então, letra B. Pronto. O que esse campo elétrico, que esse dielétrico vai trazer de novo aí no meu sistema? Existe a parte que ainda tem vácuo e existe a parte que agora vai ser preenchida pelo... Aqui não, nós estamos na confusão. Aqui. Vai ser preenchido agora pelo dielétrico. Então, nós vamos ter dois campos elétricos aí dentro. Deixa eu... Não. Pronto. Então, olha só, vocês vão ter, galera, um campo elétrico aqui, na parte que é o vácuo. Esse é o E0, que vocês estão careca de saber, né? Aí vocês vão ter agora um outro campo elétrico dentro do dielétrico. E esse campo elétrico, ele vai ser menor. E a gente chama ele de, vamos chamar de E. Você pode chamar de E1, tá? Vamos chamar de E1. Pronto. E aí, claro, ainda tem o campo elétrico da parte de baixo, que é o vácuo de novo. Não tem problema, é só você pensar que é um espaço completo dado por B menos D. Então, eu vou chamar esse primeiro campo elétrico aqui, ó, de E0, e esse segundo aqui eu vou chamar de E1. Ué. E0 e E1. Bem, e a gente sabe como é que funciona o E e o E0. A gente sabe que o E0, vou botar aqui, ó, ele vai ser, então, igual a gente fez na letra A
ε0, e o E1, que é na matéria, vai ser a mesma coisa, só que aparece um K, que é a constante dielétrica, não é isso? Pronto, esses são os dois campos. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu puxar a setinha aqui. Eu preciso calcular, galerinha, a diferença de potencial gerada entre as placas de uma maneira geral, tá? E a gente sabe calcular isso, por quê? Porque a diferença de potencial entre as placas, vou chamar de A e B, isso nada mais é do que a integral de E escalar ds. Beleza? Aí é tudo bonitinho, porque o campo elétrico é uniforme, então vai ficar assim, ó. EB, EAB, né? Vai ser igual a... Bom, quando eu fizer a integral na parte vazia, a parte vazia é o E0. E a distância que eu vou tomar vai ser a distância vazia. A distância vazia, galera, corresponde à distância total menos o que foi preenchido. Essa é a parte vazia. Mais o campo elétrico da parte interna. O campo elétrico da parte interna era o E1 vezes a espessura que ele chamou de B. Ok? Esse aí é a diferença de potencial. Agora, eu preciso da capacitância. E a capacitância era a carga que estava lá distribuída na placa sobre esta diferença de potencial. Esse aqui é o C1. Capacitância 1. Então, VAB vai ser igual a Qzão dividido por E0 D menos B, esse é o campo da parte do vácuo, mais o campo da parte do dielétrico. Ô, miséria. Para tudo, meu filho, para tudo. Tá, então vamos substituir os campos. Os campos dados pelos E0 e E1 tá ali de verdinho ali, ó, no cantinho aqui no lado esquerdo. Então vamos lá, vai ficar o VAB Qzão dividido por E0. E0 é Q sobre A ε0, que multiplica D menos B mais. Quem é o E1? O E1 é Q sobre K A ε0, que multiplica B. Pronto. Aí, ó, Q com Q morreu, né? Bora. Tem Q para todo lado. Isso aqui vai ficar assim, galera. Vou fazer com calma. Ó. 1, já cortei o Q. Dividido por... Aí tem o NMC para tirar aqui embaixo. O NMC vai ser K A ε0. Então, quando eu dividir K A ε0 por A ε0, sobra um K. Então, eu vou ter K que multiplica D menos B mais B. Ok? Então, o nosso VAB agora vai dar... Sobe o K A ε0 sobre, então, K que multiplica D menos B mais B. Pronto. Esse é o potencial. Não pode cortar K com K, hein? Não pode cortar o K com K, porque não tem o K no B lá. Muito bem. Então, agora eu preciso de quem? Eu preciso da capacitância. Eu sei que a capacitância, C1, vai ser... eu já estou fazendo a capacitância, né? Acabou. Ô, diacho.
que é o Se1, Se1, Se1. Pronto. Então, resolvemos o problema. Melhor ainda, já matamos a letra B. Letra C. Mostre que o trabalho realizado por um agente externo para introduzir o dielétrico é dado por isto. Muito bem, galera. Então, para introduzir o dielétrico, a gente precisa ver o seguinte. Isso aqui é a letra C. O trabalho que a força elétrica vai realizar é sempre a diferença de potencial. Tá bom? O trabalho enfim, vamos fazer assim, ó. O trabalho, então, do agente externo corresponde ao delta U. Tá bom? Se fosse o trabalho da força elétrica, era menos delta U. O trabalho do agente externo é mais delta U, nesse caso. Então, o trabalho externo vai ser igual a o U final menos o U inicial. Então, eu chamei de final 1 e inicial 0. Então, o trabalho vai ser o quê? Bom, qual equação seria mais legal para a gente calcular a energia potencial, galera? A energia potencial ela é calculada de 3 maneiras, né? Existe aquela Q vezes V sobre 2, existe aquela C vezes U V ao quadrado sobre 2, né? Uma é Q vezes V sobre 2, a outra é C vezes V ao quadrado sobre 2, e a outra, que é a interessante para a gente aqui, é você usar Q ao quadrado, né? Sobre 2C. Por quê? Porque a carga é a mesma na situação antes da situação depois, o que vai mudar é a capacitância. Então, aqui ficaria carga ao quadrado sobre 2 vezes C1, menos carga ao quadrado 2 vezes C2. Bom, vou botar em evidência para ficar melhor. Isso é Q quadrado sobre 2, que multiplica 1 C1, aqui é C0, né? Menos 1 sobre C0. Pronto. Então é isso que a gente vai fazer. O que vocês estão falando aqui, velho? É um tropeço a cada dia. Foi bom fazer essa matéria com você, meu amigo. Ah, qual é, cara? Deixa de drama. Suelen, você dá conta, mulher. Eu nem vi tua prova, tu já tá chorando. Até calma. Ela saiu mesmo? Saiu, né? Tá um silêncio? Saiu. Olha só, ela saiu mesmo. Mas, gente. Então, vamos lá. O trabalho da força externa é Q ao quadrado sobre 2 que multiplica. Galera, C1 é a capacitância que a gente viu agora, né? Então tá aqui, ó. C1 é esse troço aqui. O que eu vou fazer? Como tá 1 sobre C1, eu vou subir o denominador e vou dividir. Eu vou inverter isso aí, né, na verdade. Então vai dar K que multiplica D menos B mais B dividido por K ε0A. Esse era o C. Ah, você voltou. Você não saiu, não? Poxa, eu vi tu falando, saindo ali. Ou você caiu?
Desistiu de falar, Fê? Então, vamos. 1 sobre C1 é isso, galera. O C0 está lá em riba. Vamos voltar aqui, ó. O C0 está lá, ó. Epsilon 0A sobre D somente. Então, quando a gente inverter, vai ficar D e aqui Epsilon 0A. Então, o trabalho do agente externo é igual a Q² sobre 2, que multiplica, de novo, MNC vai dar K, é isso? Então, aí no meio que eu tô perdendo. Tem esse K ali mesmo, tem? Tem. Aí vai ficar K, Epsilon 0A. Aí aqui repete, né? K vezes D menos K vezes B mais B. Aí aqui sim, quando eu dividir o K Epsilon 0A por Epsilon 0A, sobra um K. Então fica K vezes B. Legal. Aí isso aqui, ó, morre com esse. Pronto, então o trabalho do cara externo é igual a Q² sobre 2, que multiplica... se você botar em evidência, galera, o B fica assim, ó, B que multiplica 1 menos K. Certo? Sobre K, Epsilon 0A. Muito bem, só que vocês sabem que o K, ele é um número maior que 1, né? Porque ele é definido para ser maior do que 1. Então, a gente bora inverter esse parênteses aí, mas para isso eu preciso botar um sinal de menos antes. E aí vai ficar o resultado que o problema pede, que é o trabalho da força externa é igual a menos Q² sobre 2 K Epsilon A, aí sim, que multiplica B K menos 1. Então, o que está acontecendo aqui, galera? Vocês estão vendo que agora o trabalho da força externa é que é negativo. O que significa o trabalho da força externa ser negativo? Vocês lembram lá da mecânica, quando a galera estuda trabalho motor e trabalho resistente? É mais ou menos por aí que vocês têm que pensar. Se o cara externo está fazendo trabalho negativo, é porque ele está tentando tirar, não fazer o sistema aumentar a energia, ele está tirando a energia do sistema, né? Isso quer dizer o seguinte, cara, quando você está introduzindo o dielétrico dentro do capacitor, o capacitor, galera, ele puxa o dielétrico, ele atrai o dielétrico para dentro dele, o que faz muito sentido, porque, vamos voltar no desenho? Se essa placa aqui, de cima, ela está carregada, vamos supor, positivamente, ela induz cargas negativas aqui e cargas positivas aqui. E do outro lado é menos. Então está rolando uma atração entre essas duas partes e uma atração entre essas duas partes. Então, quando você introduz o dielétrico dentro do capacitor, o capacitor é puxado, o dielétrico é puxado para dentro do capacitor. E aí, o que o agente externo faz? Ele fala, opa, vem cá, volta aqui. Porque se você solta o negócio, ele vai ser puxado, e aí, numa situação real, né, imagina, aqui está as placas do seu capacitor. O seu dielétrico, ele vai ficar fazendo assim, ó, sem atrito, né, ele vai entrar em um movimento harmônico lá dentro. Aí, o que você faz? Você está colocando o dielétrico, mas você está resistindo a essa atração, para que o sistema entre, por exemplo, com velocidade constante. Então, é essa a interpretação física do trabalho do agente externo ser negativo. Ele está
evitando que o sistema seja traído de maneira que aumente a velocidade do dielétrico nessa situação aí. Bonito, né, galera? Muito bonito. Pode ir para a próxima? Essa é a letra C. Vamos para a letra D. Oh, meu Deus. Aqui, letra D. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Na letra D, ele vai perguntar agora o seguinte: e se você colocasse lá, ao invés de um dielétrico, você colocasse um condutor, não é isso? Cara, se o material fosse um condutor, galera, a resposta tá rápida. Porque se o material for um condutor, eu vou até colar de novo aqui, ó, o desenho. Arquivos. Se esse cara for um condutor, galera, como que é o campo elétrico dentro do condutor? Um condutor, ele tem a propriedade de fazer o campo elétrico aqui dentro ser zero. Faz sentido, né? O condutor, ele tem uma parada chamada blindagem eletrostática. Então, se o campo elétrico aí dentro vai ser zero, o campo elétrico total ele fica picotado. Né? Você vai ter um campo elétrico assim, deixa eu colocar uma setinha para baixo aqui. Então, você vai ter aqui, ó, um E0 aqui nessa região, uma região zerada, e aí, de novo, uma outra região com campo elétrico. Ou seja, aqui tem um E0 que vocês já conheciam, e aqui tem um E0 que vocês já conheciam. E lá dentro o campo é zero. Em outras palavras, o que isso vai fazer realmente de mudança no seu sistema? A diferença de potencial, ela vai mudar só porque agora a diferença de potencial ela era assim, né? VAB era E vezes D. Então agora é como se a distância tivesse diminuído entre as placas, né? Então VAB agora vai considerar só a distância que tem campo elétrico. Se despesa lá a parte que tem o condutor. Então fica D menos B. É muito mais fácil, né? Ou você pode pegar o outro lá e fazer o campo C0, o E1 C0. Bom, o que é a capacitância? A capacitância era Q sobre o VAB. Então, a capacitância é igual a Q sobre E D menos B. Então, a capacitância é igual a Q sobre o E, galera, é o Q, né? Sobre epsilon A, e aqui fica D menos B. Pronto, então fechou. Capacitância, morreu. Epsilon 0A, só que a distância agora ficou comprometida, né? Ficou D menos B, só. Esse é o C1. Se fosse um dielétrico. Até mais fácil. Tá, agora a gente precisa achar o trabalho. Galera, mesma coisa. O trabalho, se for um condutor, vou repetir aqui, ó. O trabalho externo é igual a U final menos U inicial. A mesma coisinha, não vai mudar nada. Então, trabalho externo é igual, vou botar direto, tá? Q ao quadrado sobre C1, Q ao quadrado sobre 2,
é 1 sobre C1 menos 1 sobre C0. Então, o trabalho é igual a Q ao quadrado sobre 2, que multiplica. Então, quem é o C1? C1 a gente acabou de fazer a conta. Tá ali, ó. ε0A, D menos B. Como está invertido, nós vamos inverter também. Então, ε0A, D menos B, eu vou subir o D menos B, não é isso? Então, vai ficar D menos B dividido por ε0A menos C0. E o C0, galera, era ε0A sobre D. Então, aqui ficou até mais lindo, ó. Trabalho externo. Isso é igual a Q quadrado sobre 2. Vamos lá. ε0, que não precisa, né, galera? É a mesma. Então, eu vou subtrair D com menos B, e aí vai aparecer um menos B aí no meio do caminho, né? Então, já vamos botar a resposta. Vai ficar menos Q quadrado vezes B sobre 2 epsilon. Acabou. Acabou, galera. Olha que lindo. Beautiful ou não beautiful? Suelen, você fez quantos por cento aí, Suelen? Da prova? Fala pra mim. Só escutei chiado. Só escutei chiado. Quanto foi? Quantos por cento aí você acha que rolou? Para eu entender o tamanho do seu drama. Vai, Suelen, fala. Uns 70%, cara, tá bom. Eu vou ver se eu consigo corrigir as outras, as primeiras, essa... Isso aqui não é a prova do CESP não, viu, minha filha? Mateus, o filósofo. Mateus, sempre que você volta da roça, você volta muito filósofo, cara. Eu não sei porquê. Eu acho que é um ambiente calmo, né? Bucólico, digamos assim. Atmosfera, natureza, contato com a natureza. Te deixa muito filosófico, cara. Deixa eu parar a gravação aqui.